A maternidade é um portal. Essa seria a frase mais definitiva do que é ser mãe. Seria ainda melhor se a gente tivesse focado especificamente nas mães pretas, afinal não existe comunidade sem a presença materna, pelo menos enquanto o patriarcado não tinha se estabelecido no mundo. E retomando as raízes do tempo, conforme estudos, e eu vou sim mencionar novamente Cheikh Anta Diop, a essência da humanidade é matriarcal e matrigestura, mas você pode saber um pouco mais sobre isso no Parenta 13, Matriarcado e Matrigestão. Uma coisa é inegável, a humanidade só chegou até aqui por conta das mães. O regime matriarcal é baseado na centralidade da mulher como foco de prosperidade de uma comunidade. É óbvio, ainda citando Diop, que isso se deu pelo fato da certeza dos filhos e da capacidade do cuidado com a terra. A sedentarização da humanidade passou por mãos maternas, uma vez que o cuidado, qualidade originária dos povos africanos, entre outras características, era a função matriarcal. A paternidade por si era algo adjacente à construção familiar, tanto que em diversas organizações o conceito de paternidade sequer existe. Trocando em miúdos, a função paterna era exercida em relação à maternidade. Ela era exercida pelo irmão da mãe, o que a gente chama de tio. Ainda seguindo a ontologia africana, que é um modelo de construção subjetiva do povo africano, isso aumentava a responsabilidade comunitária na mãe e a sua função central na comunidade, por mais repetitivo que isso possa parecer. Mas para falar disso, a gente vai precisar voltar um pouco no tempo agora. Eu vou propor aqui 2 cenários paralelos para ilustrar a influência da mulher na construção social comunitária. E para isso, a partir de agora, a gente vai abrir 2 linhas de narrativas que em algum momento vão se encontrar. E para te situar, eu vou ler aqui um trecho que eu tirei lá da Wikipédia, cujo link vai estar na página relativa a esse episódio, que logicamente está aqui embaixo na descrição dele. E ela é a seguinte, abre aspas. As primeiras migrações humanas são as primeiras migrações das espécies do gênero Homo e dos humanos automaticamente modernos em todos os continentes. Elas começam há aproximadamente 2 milhões de anos com as primeiras expansões dos Homo erectus para fora da África. Essa primeira migração inicial foi seguida por outras espécies do gênero Homo anteriores aos humanos, incluindo o Homo heidelbergensis, que você encontrou lá no Diop, Estrelas Negras no Céu do Egito. Deles, dos heidelbergensis, se originariam 2 outras espécies, os denisovanos e os neandertais, que você já ouviu falar. Os neandertais por si seriam extintos na Europa glacializada. Dentro da África, o Homo sapiens se dispersou desde a sua origem, que data de 200 a 300 mil anos atrás. A hipótese da origem única é usada pelos cientistas para explicar a dispersão humana e afirma que todos os humanos automaticamente modernos fora da África descendem de uma população de Homo sapiens que migrou desse continente há cerca de 70 mil anos e se espalhou ao longo da costa sul da Ásia e da Oceania ao longo dos milênios seguintes. O Homo sapiens chega à Europa há cerca de 40 mil anos. Fecha aspas. E para fazer o serviço completo, eu vou te situar climaticamente também. Eu vou trazer um estudo que teve a curadoria de Sara Pedersani no Instituto Max Planck de Antropologia Evolucionária. Ele procurou explorar as condições climáticas enfrentadas pelo Homo sapiens ao se aventurar pelo sudoeste da Ásia e pela Europa. Esse estudo foi publicado no site Gizmodo do UOL e o link você também vai encontrar no post relativo a esse episódio. Esse estudo, que é baseado em medições nucleares, comprova que a temperatura anual média da Europa na época em que o experimento a seguir acontece era cerca de 0 ou menos 5 graus, diferente dos 10 graus que é atualmente, o que poderia significar uma modulação drástica no comportamento do Homo sapiens europeu, que há pelo menos 160 mil anos não via a África. A gente vai focar, contudo, basicamente nesse momento compreendido há cerca de 40 mil anos. Para ilustrar isso, a gente vai resgatar a história de 2 grupos sociais compostos por mais ou menos 30 indivíduos cada. E agora eu te convido para se imaginar olhando o mapa mundi bem na junção da África com a Europa, mais precisamente no Estreito de Gibraltar, que une o sul da Espanha com o norte do Marrocos. E a gente vai de maneira imaginária colocar esses 2 grupos para andar em direções contrárias, um subindo para a Europa e o outro descendo para o centro da África. De maneira ilustrativa, aqui no Parenta a gente vai chamar o grupo que subiu a Europa de Berserk e o que desceu a África de Idakej. São palavras antagônicas. Berserk significa violento em inglês e Idakej significa calmo, quieto em Yorubá. E a gente vai fazendo esse paralelo em saltos temporais a partir de agora.
Em algumas centenas de anos, os Berserk chegaram à então fria Europa, em busca de provisões e moradia. Já com o domínio do fogo, se tornaram nômades, uma vez que o estabelecimento de colônias em climas áridos, como o presente, se demonstrava um desafio imenso. Não raro eles se agrupavam em cavernas em busca das próximas paradas, uma peregrinação e um não apego à terra. Esse grupo se preocupava com a manutenção do fogo tanto para a cocção quanto para o aquecimento. A manutenção do grupo seguia numa ordem social estabelecida, onde todos deveriam continuar juntos e peregrinar até o próximo ponto mais ameno. Nesse mesmo período, os primeiros Idakeg se estabeleceram na planície que se estendia às margens de um suntuoso rio africano, onde havia muita oferta de alimento. O clima era sempre ameno e não havia mudanças consideráveis de temperatura. Algumas gerações após, todos tinham lugar frente à abundância de alimentos e condições de vida. O estabelecimento das condições ideais para a sobrevivência culminou com a sedentarização daquela comunidade. Durante as migrações, as comunidades nômades que viviam acima de Gibraltar tinham várias intercorrências, mas nenhuma delas era tão prejudicial ao grupo quanto a época da gravidez das mulheres de Berserk. O grupo perdia agilidade e ficava mais vulnerável a predadores externos, e a mulher Berserk era tratada como um peso para a comunidade viajante, muitas vezes sendo deixada para trás. A mulher Berserk ficava mais lenta e exigia mais cuidados e mais comidas. Engravidar não era uma dádiva para aquele povo, tão acostumado a guerrear em batalhas para se manter. A mulher Berserk era de fato um peso para a comunidade, porque essa se atrasava devido à sua presença. Os nascimentos Idakeg eram tratados como grandes celebrações. Assim que uma mulher descobria que estava grávida, ela recebia todo o cuidado da comunidade. Recebia ungüentos e os melhores frutos da caça. As suas irmãs cuidavam da sua casa, enquanto seus irmãos certificavam que a chegada do novo membro fosse marcante. Afinal, era a continuidade de uma comunidade. Quem nascia era alguém destinado a preservar as tradições, a manter tudo como estava. Cada nascimento era motivo de festa e uma forma de garantir que a tradição de receber novos membros nesse mundo fosse honrada. Não demorariam muitas gerações para que os padrões se estabelecessem, tomados pela necessidade de locomoção rápida, tanto para fugir de predadores como para mudar de território junto às mudanças climáticas ou para se fazer a manutenção daquela comunidade. As duas prosperaram de jeitos diferentes, mantendo seus padrões únicos. Os Berserk prosperaram a partir da mobilidade, fazendo com que não fossem presas fáceis para predadores que conhecessem o território, enquanto os Idakeg evoluíram a partir do senso comunitário, onde todos se protegiam, fazendo com que a sedentarização fosse uma maneira de se garantir que aquela comunidade resistiria ao longo do tempo. E para fazer com que esse experimento que eu criei aqui para o Parenta não pareça vago ou deslocado, eu vou trazer as palavras do Dr. e professor Sheikh Anta Diop no livro A Unidade Cultural da África Negra. Nesse trecho, ele explica muito bem como dois grupos civilizatórios se desenvolveram a partir dos ambientes nos quais estavam inseridos, e essa é a famosa teoria dos dois berços, e ela diz o seguinte, abre aspas, em conclusão, o berço meridional, limitado ao continente africano em particular, é caracterizado pela família matriarcal, pela criação do Estado territorial e pela oposição ao Estado-cidade ariano, e pela emancipação das mulheres na vida doméstica, pelo cosmopolitismo e xenofilia, por uma espécie de coletivismo social que resulta em uma tranquilidade que chega à insouciância do amanhã. Por favor, descarte os termos difíceis aqui, que Diop escreveu isso há muito tempo. Por uma solidariedade material de direito para cada indivíduo, o que significa que a miséria material ou moral é desconhecida até os dias atuais. Existem pessoas pobres, mas ninguém se sente sozinho, ninguém está angustiado. No campo moral, há um ideal de paz, justiça, bondade e otimismo, que elimina qualquer noção de culpa ou pecado originários nas criações religiosas e metafísicas. O gênero literário preferido é o romance, o conto, a fábula e a comédia. O berço nórdico, limitado à Grécia e Roma, e eu peço sua licença aqui para estender a toda a Europa, é caracterizado pela família patriarcal e pelo Estado-cidade. É fácil perceber que foi no contato com o mundo meridional que os nórdicos ampliaram sua concepção estatal para alcançar a ideia de um Estado territorial e de um império. Diop acrescenta dizendo que isso levaria à xenofobia. O individualismo, a solidão moral e material, o desgosto pela existência e toda a matéria da literatura moderna, mesmo em seus aspectos filosóficos, que nada mais é do que uma expressão da tragédia de uma vida cujo estilo remonta aos antepassados, são características desse berço. Um ideal de guerra, violência, crime e conquistas herdado da vida nômade, como a consequência de um sentimento de culpa ou pecado original que leva à construção de sistemas religiosos ou metafísicos
pessimistas. É característica desse berço, o berço do norte. E é nesse ponto que a gente entra no tema principal desse nosso episódio, a maternidade. O que eu fiz até esse momento no episódio foi tentar fazer a construção antropológica, entre aspas, da construção de valores desses dois berços e a origem deles. Sheikh Anta Diop ainda fala mais sobre essa teoria dos dois berços que eu acabei de ler aqui para você. Eu falei um pouco de ontologia, que é a construção do ser, e do sistema de valores, que é baseado na construção que vem histórica de onde se pertenceu. Eu gostaria, e vou com certeza em outros momentos, trazer alguns outros aspectos da vida social baseado nesse modelo que a gente criou aqui, o modelo de Daquege e Berserk, que eu vou usar aqui no Parenta mais algumas vezes. Eu vou avisando, é a propriedade intelectual da gente aqui, beleza? Nessa troca que a gente está tendo. E para esse episódio a gente vai focar num tema que faz parte de toda a ontologia desse nosso modelo. E como eu não tenho propriedade, eu vou deixar as palavras da nossa convidada a respeito da maternidade preta. A primeira coisa, ela é uma responsabilidade, né, com a nossa ancestralidade. Partindo aí do ponto de vista, então, do panafricanismo, da afrocentricidade, a gente entende a maternidade como a volta de um ancestral nosso, né? Então a gente tem esse compromisso dentro da nossa comunidade, que é trazer um ancestral de volta. A maternidade, ela entra como, para o povo preto, para esse alinhamento que eu estou falando, como principal compromisso, é a nossa maior responsabilidade, trazer os nossos para viverem com a gente de volta nessa comunidade, de um modo melhor aí, de um modo mais coeso para o nosso povo. A gente entende, principalmente os bacongos, eles entendem que você sempre retorna na sua própria comunidade. Então, quando a gente está trazendo um ancestral de volta, a gente está trazendo um dos nossos que foi e que está voltando. E é muito por isso que a gente fala que as nossas crianças, os nossos mais novos e os nossos mais velhos, eles estão completamente ligados, né? Porque a criança é esse mais velho que retornou. Então, a maternidade preta para mim é isso. Ela é primeiro um sinônimo de responsabilidade com a nossa ancestralidade preta. É isso. Esse é o Parenta 27, Maternidade Preta, parte 1. Eu sou Diego, pai de Benjamin e Aurora e esposo de Tatiane, que está com as crianças agora para que eu possa produzir esse episódio, e esse é o podcast Parenta. O meu objetivo aqui é segurar na sua mão para que a gente caminhe juntos em direção a uma parentalidade preta mais forte, mais potente, que potencialize a nós e as nossas crias. E para isso, a gente vai falar aqui de ancestralidade, pretitude e parentalidades pretas. Esse programa faz parte de um universo ainda maior, que se completa e se expande em qualquer lugar onde você encontrar a menção parentalidade preta. Então, se você tiver qualquer dúvida aqui e queira levar para outros lugares, é só me procurar, eu estou à disposição. E a minha troca de hoje é com a Mayara Assunção. Bom, sou Diego, sou homem preto de pele não retinta, uso bigode, tô com um chapéu preto, uma camisa preta, fones na cabeça, um microfone na minha frente, atrás de mim uma parede azul e branca e uma outra cinza. Eu sou a Mayara, sou uma mulher negra, não retinta, tô com o cabelo preso, atrás de mim uma parede branca, eu estou vestindo um vestido com uma capulana azul de bolinhas amarelas e um vestido que eu que fiz. Maravilha. E quem é que é a Mayara que veio conversar com a gente aqui hoje? Sou filha da dona Rita, eu sou mãe do Adriano e da Amora. Eu acho que falar de quem eu sou mãe é muito importante porque delimita muito de quem eu sou. O Adriano é um menino negro, de pele escura, retinto, de 8 anos. A Amora é uma menina de 3 anos. Eu sou aqui da periferia da Zona Leste de São Paulo. Eu sou de São Mateus, que é a pontinha da periferia de São Paulo. Mas eu me considero uma mulher africana na diáspora. Maravilha. Bom, então a gente vai para o intervalo e volta rapidinho. Voltamos de fato na segunda temporada do podcast Parenta e eu queria muito te agradecer por estar aqui comigo. E você que chegou até aqui sabe que nessa altura do episódio eu vim falar rapidamente sobre a nossa campanha de financiamento coletivo, que é o que mantém o Parentalidade Preta funcionando enquanto uma iniciativa global se mantendo independente e financeiramente rentável, fazendo com que eu possa pagar os produtos e os serviços necessários para manter trocas como essa daqui no ar. E é sobre ela que eu vou falar rapidamente aqui agora.
Se as trocas que a gente faz aqui te beneficiaram de alguma forma e se você acha que pode colaborar com a produção desse trabalho, mantendo ele independente, fazendo com que a gente não tenha que procurar marcas para anunciar aqui coisas que não tem nada a ver com o conteúdo, considere apoiar a campanha de financiamento coletivo do Parentalidade Preta, que encontra-se no link apoia.se/parenta, que obviamente eu deixei na descrição desse episódio. Nessa campanha você me ajuda a fazer com que tudo isso aqui aconteça, inclusive ajuda a manter o grupo terapêutico de masculinidades pretas, que faz com que a gente forneça atendimento psicológico gratuito para homens pretos com um psicólogo que é pago de maneira justa e é especialista nessa área, masculinidade preta. Além de manter o Parentalidade Preta financeiramente independente, ele faz com que a gente consiga ajudar outras iniciativas, como a Maternagem Preta da Sara Carolina, o Cozinha Sua História da Nath Escoto, a Biblioteca Redual do Marconi da Kelly, garante uma contribuição mensal para minha amiga Gabi, da família Afroatípica, e você ainda faz com que o meu amigo Flávio Braga, do Um Blog de Nada, possa escrever livremente e ainda ser remunerado um pouquinho por isso, junto com o apoio que você oferece aqui ao Parentalidade Preta. E é claro que eu vou deixar o link de todas essas iniciativas aqui na descrição desse episódio. Pode dar uma olhada aí, vão estar. E por falar em campanha, eu preciso dar as boas-vindas a quem chegou para ajudar a gente a fazer isso aqui desde o último programa. No momento do fechamento da pauta desse programa, eu queria dar as boas-vindas ao Thiago Couto. Cara, muito obrigado de verdade. Graças ao seu apoio, a gente com certeza vai conseguir chegar mais longe ainda esse ano. E você que está escutando aí, se for um homem negro ou um homem preto que queira entrar para os grupos do Parentalidade Preta, é muito simples. Basta estar em dia com a escuta do podcast por uma questão de alinhamento e participar dos nossos eventos, que eu vou deixar remarcados aqui. Todo mês a gente tem a roda de paternidades pretas e o encontro do grupo terapêutico de masculinidades pretas com o meu amigo Alisson, que é o psicólogo responsável pelo acolhimento nesse grupo que precisa de acompanhamento profissional. E essa campanha é que mantém isso acontecendo. Fica de olho lá no feed, porque mensalmente eu divulgo esses eventos e te convido para participar com a gente. É totalmente grátis, porque isso é mantido por uma comunidade engajada e comprometida, e eu estou fazendo questão de te convidar para participar, beleza? Então, terminados os recados, a gente vai agora para o nosso episódio com essa trilha sonora que vai mudar para a trilha sonora maravilhosa que a Castel forneceu aqui como ambientação para as nossas trocas no Parentalidade Preta, e você vai acompanhar essa troca potente com a querida Mayara Assunção, falando sobre maternidade preta aqui no podcast Parenta do Parentalidade Preta. Pronto, então a gente volta do nosso intervalo e a gente vai direto para as nossas trocas, e eu queria saber de você, na sua opinião, o que não pode deixar de ser dito sobre o conceito de maternidade para o povo preto. Licença aqui para os meus mais velhos, licença para os meus mais novos. Eu acredito que nós somos um povo, primeiro um povo grandioso, né? Nós somos pessoas pretas, tanto no continente quanto na diáspora, ligados, né? Mas que sofreram grandes atravessamentos, né? A gente sofreu vários rompimentos, né? É importante dizer que hoje a gente está aqui na diáspora e no continente também, de certo modo, inserido por várias teorias, e a gente está cortado, picotado por vários recortes, e isso reflete na maternidade também. O feminismo, de certo modo, é uma corrente que contribuiu muito para quebrar a nossa ligação e o nosso conceito de maternidade, né? Nós, mulheres pretas, sofremos diariamente com esse recorte que foi o feminismo, né? Primeiro, do ponto de vista tanto de extermínio do nosso povo e o quanto essas práticas, e de certo modo o feminismo eu entendo como um braço do racismo, então o quanto isso contribuiu ali para que o nosso povo fosse de certo modo aniquilado. Mas aqui a gente, enquanto mãe preta, a gente sofre uma influência muito grande de várias teorias, e isso picota muito o nosso entendimento e a nossa responsabilidade com as nossas crianças. Claro que eu tô falando aqui, quando eu falo de responsabilidade, eu não tô falando só do gestar e do parir bem feito, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande com as nossas crianças enquanto povo preto, enquanto comunidade. Então eu tô falando aqui de um cuidado com a nossa comunidade. Claro que eu não estou falando assim da Mayara, especificamente mãe do Adriano e da Amora, que seria até muito fácil, muito simplório. Quando eu trago isso, eu estou falando do nosso compromisso enquanto povo, que é muito além do meu bem-estar nesse momento com meu filho aqui individual ou com a minha filha. Então, eu acredito que pra gente é importante nunca esquecer o que é a nossa maternidade preta, o que é o nosso compromisso com o nosso povo. Porque várias teorias e várias
vários meios que a gente está socializado estão quebrando isso e vem picotando e vem fazendo a gente perder a noção do que é a nossa responsabilidade, do que é o nosso cuidado, do que é a nossa autonomia com a nossa comunidade, né? O que é o nosso compromisso em trazer de volta boa parte da grandiosidade que é nossa por essência, das nossas sociedades são milenares, nosso povo tem conhecimentos e travam lutas que são grandiosas, né? Então eu acho que a gente não pode deixar de falar o quanto a gente está picotado, quanto a gente tem perdido em termos de maternidade, paternidade, cuidados, parentalidade, o quanto impactou pra gente, né? O quanto ter sido trazido para cá a força impactou e o quanto ter sido colonizado lá também impactou, né? Então eu acho que isso é importante. Não, de fato, e pensar, né, como você traz, né, e que eu gosto muito de trazer, principalmente que é uma das principais ideias que eu trago aqui, eu não posso nem pensar em filosofia, mas a ideia de construção, quando a gente pensa em afrocentricidade, é pensar, né, basicamente, de que maternidade nós estamos falando, e principalmente de que maternidade preta nós estamos falando, né? Aquela que nos foi ensinada a partir de quem? E aí começa, acho que muito disso, né? Maternidade preta ensinada a partir dos nossos algozes que criaram um modelo, eu vou colocar de parentalidade aqui para não ser exclusivo, mas um modelo de parentalidade atravessado pela diáspora forçada, por exemplo. Então a gente vai assumir que ser pai e ser mãe preta aqui, desse lado do Atlântico, aqui nessa realidade, é como nos foi ensinado ou é como nos foi dado como presente, né? Como dádiva, a partir dessa ancestralidade, né? O que eu quero dizer sempre nós estamos paternando e maternando a partir de qual modelo? Do modelo do algoz ou do modelo que nos era que nos foi ensinado originalmente, né? E aí eu acho que você traz uma fala, e eu acho que é uma fala principal, né? Quando a gente fala as nossas crianças, e que se todo mundo que tivesse contato com crianças pretas pudesse ter essa noção de que não está maternando somente os próprios filhos, não está paternando somente os próprios filhos, que onde estiver para passar o olho mesmo nas crianças, sabe? A gente vai de encontro a essa filosofia que foi passada pra gente da individualidade, né? Bom, você tá vendo ali num ambiente, vou trazer hoje que é o foco do que a gente está desenvolvendo aqui hoje, por exemplo, você tá na escola, você tá vendo uma criança preta ali que está sendo maltratada, você vai olhar ali e não vai querer simplesmente deixar, você já tem aquele sentimento. Então acho que é muito bacana quando você traz das nossas crianças esse maternar em comunidade, esse criar filhos em comunidade, que é o que deveria ser, né? Tirando esse individualismo materialista que foi imprimido, que foi impresso pelo Ocidente na gente. Tipo, você vai olhar uma criança e se você viu, você é responsável, não tem como. É uma responsabilidade que não foi. E eu acho muito importante quando a gente traz a questão de raça, né? E a pele em si. Você, cara, já tem um ponto de identificação. Você já tem que zelar por aquilo ali que você tá vendo. Porque se você for uma pessoa consciente, você vai ver. Não tem como simplesmente você ver uma criança e deixar ali, vou ver o que vai acontecer para agir. Não, cara, já é agir de maneira protetiva. Acho muito legal quando você trouxe esse gancho das nossas crianças para te levar para esse lado de responsabilidade também. É importante dizer assim também, né, Diego? Quando a gente fala, principalmente do ponto de vista do panafricanismo, né, do garveísmo, quando a gente... Só um minuto que minha Amora entrou aqui. Oi, Amora. Filha, a mamãe tá gravando, tá bom? Tá? Pode pegar e levar lá. Tchau, filha, que a mamãe precisa gravar. Vai lá. Maravilha. Ela quer comer uma uva bem aqui do meu lado. Ah, é claro. Filha, leva lá pra vovó. Desculpa, podemos voltar? Nada que isso, podemos continuar. E, inclusive, eu vou só dar uma cortadinha, nem vou tirar isso tudo do ar. Você tava falando garveísmo. É importante você, né, continuando aqui, é importante a gente falar, quando a gente está, principalmente do ponto de vista panafricanista, né, do garveísmo, a gente não acredita que esse cuidado e esse olhar que a gente precisa, ele vai se dar
em meio à sociedade que a gente tem hoje, né? A gente acredita que a gente precisa dos nossos espaços, das nossas comunidades, das nossas famílias, dos nossos trabalhos, da nossa mídia, da nossa imprensa, para que a gente consiga cuidar dessas crianças, né? Para a gente conseguir exercer isso. Por que eu tô falando isso? Porque a gente não acredita que colocar a criança lá na escola, no sistema que está posto, que só com a Lei 10.639, que só com ser antirracista, a gente não acredita que nossas crianças vão estar protegidas nesse espaço. Até porque, para adentrar esse espaço, a gente precisa estar na cartilha de quem criou esse espaço. Então a gente entra na escola, ali na primeira infância, e passa por inúmeras situações de racismo, de violência, e a gente vai naturalmente, por um lado, tem dois caminhos assim encruzilhada, né? Por um lado, ou deixando esse espaço, porque a gente não consegue ficar ali, e isso acaba tendo muitos retornos, ou a gente consegue, a gente costuma se embranquecer para ficar ali. Então a gente fica embranquecido. A gente fica embranquecido na escola. Quanto mais dentro do sistema que está posto aí, mais embranquecido a gente está. Então a gente fica embranquecido para entrar na universidade, a gente fica embranquecido quando a gente consegue um emprego. Então a gente não acredita que proteger as nossas crianças nesse sistema que está aí é possível. Mas como é que é, né? Eu tô em duas comunidades, né, aqui em São Paulo. Eu tô na Zumbido, que é uma comunidade preta, que tem um bloco preto, que tem ali nessa linguagem da música, da cultura preta, um caminho. E eu tô no Quilombo Ocotô. Quilombo Ocotô tem a capoeira ali como linguagem de cultura, o maracatu, e um espaço formado só por pessoas pretas. E como a gente fala lá no Quilombo Ocotô, quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Eu não acho que o que a gente está conversando aqui agora vai servir para minha Amora, para o meu Adriano, para quem tem os meus filhos. É a longo prazo. Então, inclusive, enquanto povo preto, a gente tem que entender que os nossos caminhos, as nossas escolhas, elas são para longo prazo. A gente não vai colher isso aqui agora. Eu espero que a gente fale bastante desse sistema de educação que não funciona para as nossas crianças, para que os filhos dos meus filhos não precisem passar por eles. Porque, por enquanto, os meus precisam. Então, né, a gente tem e-mails legais de que eles sejam mantidos ali, né? Então, eu coloquei Adriano, na época trabalhava, eu coloquei Adriano na escola com 6 meses, né? Foi pro SEI, lá pra creche com 6 meses. Hoje eu já falo para as pessoas, se você puder evitar essa fase de berçário, não coloque uma criança preta lá. Porque a gente sabe que nessa fase eles sofrem inclusive violências que já são catalogadas, né? São menos trocadas, são menos pegadas no colo, são menos acariciadas, são menos olhadas. Então hoje eu já falo para quem, né, para as famílias que eu tenho contato que tem crianças pequenas, eu já falo, não coloca, burla esse sistema aí, deixa para colocar lá só com 6 anos, não coloca nessa primeiríssima infância, não coloca na primeira infância se conseguir. Então assim, a gente sabe que isso é um caminho para ser feito, né? Mas proteger as nossas crianças é essencial. E isso é essencial para a gente enquanto povo. E eu não estou falando, olha só, que todas as mulheres têm que gerar e parir, não é sobre isso. Muito pelo contrário. Inclusive, nós temos muitas crianças a serem cuidadas, né? Quando a gente fica lá, mas o racismo faz deixar essas crianças abandonadas. Mas estão abandonadas por quê? Porque a gente, enquanto povo, não consegue cuidar e dar esse suporte para elas, né? Então, assim, não tô falando que toda mulher preta precisa parir, não é isso, né? Eu amamentei até quase 3 anos os dois e não tô falando que todo mundo tem que amamentar, não é sobre isso. Mas a gente precisa ter esse olhar voltado enquanto povo para cuidar dessas crianças. A gente tem que saber que a África, o continente, e aí não é uma África que eu criei, uma África que a gente conheceu vendo comercial, né? Não é essa África da criança
só de shortinhos, pratinho para comer um pouco de arroz na mão, e não é só essa África que as pessoas dançam. Mas a gente tem que entender que a África, ou esse continente, é o nosso centro. E ela vai ser o nosso centro para tudo. Da forma que eu vou me vestir, meus filhos vão se vestir, do que eu vou consumir, o que eu vou oferecer, o que é que eu vou cantar, o que é que eu vou tocar. Então a gente fala muito em buscar uma maternidade perfeita, e eu lembro que quando eu... Adriana nasceu em 2015. 2015 teve esse boom das mães perfeitas, né? Assim, então Sim, teve sim. um boom revolucionário, né? Tinha curso para aprender a dar mamar, para aprender a carregar no colo, para aprender a pôr o sling, para poder tirar do sling, para cama compartilhada. Um mês podia dormir junto, no outro já não podia, no outro era bom, no outro não era. Foi aquele boom, né? Aquela loucurinha lá da criação consciente. Mas tudo isso, se a gente for ver, é nosso. Então a gente intuitivamente já sabe, e se a gente não sabe intuitivamente, é só a gente olhar um pouquinho para trás sobre as criações. Então a gente sabe como cuidar dessas crianças, a gente sabe qual é o caminho de cuidar dessas crianças, e isso nunca, nem no continente, foi responsabilidade só da mãe ou só do pai. A gente faz isso porque a gente aprendeu a fazer isso errado, e a gente tenta reproduzir realmente, como você disse, uma maternidade, uma paternidade, um cuidado errado. Mas se a gente for olhar isso, em Kindesi, Foucault já traz pra gente que os cuidados, eles não eram exclusivos da mãe, muito pelo contrário, a mãe era cuidada logo que ela paria, e tinham pessoas que cuidavam dessa criança para que a mãe fizesse outras coisas, né? Sim. Então a gente tem quem cuide da mãe, a gente tem quem cuida da criança, a gente tem o pai quando cuida. Então a gente por si só já sabe qual que é o caminho. E olhar para as nossas crianças é talvez o caminho que a gente esqueceu, que a gente está perdido, que a gente não sabe. E aí isso pra gente que tem mais consciência vai além de olhar só para os nossos, né? A longo prazo, qual que é o carocinho de tâmara que eu tô plantando, e onde que eu tô plantando, e como é que eu tô cuidando para que os meus venham pegar isso lá na frente, né? Então a gente fala muito sobre isso. A gente entender que não é... Primeiro, a gente não tá descobrindo a roda, né? A gente não tá trazendo uma coisa assim de é revolucionário olhar para as nossas crianças e isso é a chave. Não é isso. Muito pelo contrário, porque é um exercício muito difícil, até. Sim. Né? Então, assim, se a gente tá embranquecido, imagina a criança preta do vizinho, né? Que assim, é outra família, é outra estrutura, é outra escola, é outros lugares. Demora para tirar, né? Esse embranquecimento da gente. Demora para tirar tudo isso. Sim. Mas perpassa, eu acredito que aos adultos, entender as coisas e saber muitas coisas para passar para essas crianças. Pronto. Uma questão de consciência. Eu vou esperar, amor. Fala pra mim, você precisa. Não, tá bom, pode ir, Amora. Vai lá, pode ir lá. Você sabe onde é, tá bom, meu amor? Aproveita o quintal pra brincar bastante. Podemos voltar. Igual a Aurora aqui. Sabe fazer tudo. Na hora que tá ocupado, que eu quero fazer xixi, ainda muda a voz. Você acha? E tem várias pessoas aqui, e aí ela saiu de lá só pra me falar que ela precisa fazer xixi. Então, básico. Mas é como eu ia falando assim, essa consciência não tem pra onde correr, né? Trazer essa referência que livraria muitas coisas da gente, muitos problemas, né? Principalmente nessa ciência que é o cuidado, né? Quando a gente foi individualizando, acabou que gerou isso, né? E aí a gente sofre exatamente essas mazelas, né? Esse boom que você falou de maternidade perfeita e tal, ela não falou de uma maternidade comunitária, né? Ela jogou tudo pra cima da mãe. A mãe perfeita, a mãe que faz, a mãe que isso, como a gente tá falando basicamente de maternidade aqui, a mãe que faz isso, que faz aquilo, que dá exemplo, que faz tudo, e ainda é fitness, ainda é isso e aquilo. Aí você vai ver, cara, isso aqui não tem como dar certo, a gente nem tem estrutura, sei lá, neurológica para dar conta disso tudo, e aí acabou criando algumas patologias em torno disso, né? Então, por que a gente sofre de depressão pós-parto? Porque a gente tá ferrado aqui sozinho, e se a gente não tivesse sozinho, não ia estar acontecendo
né? Então, a culpa é de quem? É da sociedade que colocou essa questão, que tirou a questão comunitária da família, né? Não, agora é só nuclear, só nuclear, e fica, eu acho que todos os problemas que vêm, e aí eu vou até levantar uma bandeira aqui, que eu sempre acho importante lembrar, todos os problemas que a gente tem a partir da parentalidade, eu tenho certeza que eles vêm a partir dessa solidão que é imposta a famílias que estão recebendo um filho, sabe? É uma solidão imposta pela sociedade. As pessoas dizem, pô, mas você que tem que dar conta, você... E tipo assim, cara, a gente não foi feito para dar conta disso aqui. Muita gente já disse isso há muito tempo. E vai dar ruim, sabe? E acaba dando, sabe? A gente vê famílias sendo desfeitas nesse período, e aí fala que o cara não tinha estrutura, a mulher não tinha estrutura, e bota ainda mais uma vez a responsabilidade em cima. Mas quando você vai ver assim, será que se a gente tivesse uma comunidade mínima que fosse aqui, dando o suporte que é necessário para caramba, isso aqui tinha acontecido, de repente a família tinha se desfeito? Será que a gente já está sofrendo mazelas que não precisava, porque teria uma comunidade para amparar o descanso, o cuidado, a alimentação, sabe? É muito triste ver como isso acabou virando uma doença, por exemplo, né? E você falando sobre doença me remete a uma coisa, né? É incrível como a sociedade branca, que eu vou falar sociedade branca, eu nem gosto muito desse termo branquitude, né? Porque eu acho que a gente acaba terceirizando uma coisa e aí assim, fica a branquitude, né? Uma nuvem, assim. Ninguém eu acho tem que culpa. nem quem tá dentro se vê parte dessa estrutura. A minha crítica à branquitude realmente a branquitude tipo assim, e quem não, é você a branquitude, né? Tipo, você não, os outros. Ficou oculto, né? Então assim, Sim, eu nem fato. gosto muito disso por isso, né? Mas a sociedade branca é engraçado porque eles tiraram, né, muitos dos saberes e do conhecimento preto, eles demonizaram isso, eles falaram que aquilo era ruim, venderam outro sistema, então faça assim, faça assim, faça assim. Sim. E depois eles retomam, eles voltam lá no que era nosso e vendem como a solução. Sim. Então, um exemplo disso é o cuidado dos bebês, sei lá, vamos falar, pode ser inclusive o leite, né? O leite, então um tempo mulheres não amamentam. A gente sabe que amamentar é preto, né? Mulheres brancas não queriam amamentar, não vamos amamentar. Mas aí, nossa sociedade aqui, né, falando aqui diáspora, por um tempo vendeu essa ideia, né, do não amamentem, então, né, temos aí outros caminhos. E aí depois eles vêm vendendo isso do não, é importante amamentar, vamos lá, mesma coisa o colo, né? Não dê colo porque essa criança vai ficar mimada, deixe chorar no berço, põe lá pra chorar que uma hora vai dormir, deixa no carrinho, ela tá mimando demais. E depois vem com a solução, não, agora a gente entendeu que o colo é o bom, então vamos colocar aqui amarradinho no sling, né? Vamos dar um outro nome, vamos reformular essa proposta que já existia e vamos vender ela de novo. Então, tudo isso vai fazendo com que, se a gente só parasse e olhasse para o que é nosso, a gente encontraria soluções. Marimba Ani fala, né, que a nossa cultura é nosso sistema imunológico. E se a gente vai numa comunidade de jongo, se a gente vai num Moçambique, se a gente vai num tambor de crioula, a gente vê desde o mais velho até o bem pequenininho, assim, muitas vezes de colo, muitas vezes, né, aprendendo a andar, mas tá ali, né, e ele vai aprender ali, né. Sim. O que a gente fez por muito tempo? Isola-se essa família. Então, até uns 3 anos, 2 anos, 3, 4 anos, a gente isola esse homem, essa mulher, essa criança. Ou muitas vezes só essa mulher e essa criança. Sim. E aí o que acontece? A gente fica frágil. Se a gente pensar nisso que Marimba Ani fala, da nossa cultura, pô, se você vai ficar com essa criança pelo menos 1 ano ali, só você e ela, é lógico que você vai enlouquecer. E essa criança também vai enlouquecer. E aí, sim, você vai enlouquecer quem está ao redor. Quando nesse momento você precisaria da sua comunidade. Então você precisaria estar ali, você precisaria estar junto. Inclusive nesses meios de cultura que são nossos, né? Isso que a gente está ali, né? A gente tem muita criança
pequena, inclusive preta, que vai na igreja, e um preconceito enorme com as crianças que vão no candomblé ainda bebês, né? A gente tem isso é o racismo, né, estruturado, mas assim, a Priscila Obassi, ela tem um trabalho que fala sobre isso, né? A gente tem no candomblé muito do que a gente precisa para as nossas crianças e que é da nossa cultura preta. E que muitas fórmulas vendem, muitas pedagogias vendem, desde M. Picklers a yogas para criança, mas que a gente tem no candomblé. O contato com o chão, o deitar ali, o tatear, o pegar, o ouvir, né? O ter um espaço preparado ali como esteira, um espaço que seja no chão para você, para esse bebê. Então, assim, a gente tem coisas nossas que trazem o que hoje está sendo vendido pra gente como ideal para criar uma criança. Mas que a gente sabe, outro dia eu passando, né, rolando o feed aí de Instagram, eu tenho uma pessoa que eu conheço que teve um bebê e ela encheu de aqueles tapetinhos Fisher Price, não sei se pode ver a marca aqui, mas tinha várias coisas, e aí ela falou assim, eu já não sei mais o que comprar para estimular esse bebê. E eu falei, porra, não precisava de nada, cara. Sabe? Quando você fala assim, mas mulher, se você colocasse ali um tecido africano, um chá que você faz e vai estimular um lugar, um banho com a erva vai estimular um outro lugar. Se você coloca um tecido, se você coloca um instrumento, isso você quer mais estimular mais o quê? Precisa da girafinha que custa R$600 e estimula 5 sentidos, se você tem coisas nossas que estimulam os sentidos, né? Então a gente está sempre tão voltado para o que não é nosso, até eles venderem como se fosse deles, né? Que a gente perde demais nessa criação, a gente perde demais, inclusive nessa família, porque a Sobonfu Somé, ela fala da importância dos rituais, né? No primeiro livro dela, acho que é a Intimidade. Deixa eu pegar aqui. O espírito da intimidade? Né? Isso, no espírito da intimidade. A Sobonfu Somé fala da importância dos rituais, né? Isso é pra gente, né? O ritual, ele não serve só na relação da comunidade, da gente com a comunidade, né? O casamento, ele é importante, ele é uma prática diária de formação e de manutenção de rituais. O seu maternar, o seu paternar, o seu cuidar é ali uma manifestação constante de rituais, né? Você precisa ali estar mantendo vivo esses rituais, né? Então não é só deixar, né? Não é só ter e largar, né? Então tudo requer ali o seu cuidado, né? É muito do que a gente fala nas práticas negras também, do ebó, né? É o que você vai depositar para você ter um retorno, né? O que você vai colocar, é aquele axé, é o que você vai depositar ali. Então, as crianças, quando elas nascem e a gente perde um pouco do que é nosso, é isso, a gente isola e a gente fica com a gente exerce uma paternidade doentia muitas vezes, porque é isso, a gente está adoecido, está enfraquecido, está isolado do nosso povo, da nossa comunidade, do que é nosso, das nossas tradições, né, dos nossos rituais. Então, isso é uma forma também, eu acredito muito que é um mecanismo do racismo, né, que isso é proposital. Eu ia falar isso. Eles fazem para que a gente se enfraqueça e para que a gente vá se exterminando. Você quer melhor exemplificado desse extermínio do que a política que a gente tem vendendo homens pretos e pais pretos, né? A gente aprendeu a olhar a paternidade preta, o homem preto, como um cara péssimo. E às vezes o cara é incrível, tipo, e às vezes ele tá fazendo exatamente o que você faz. Mas a gente aprendeu a demonizar de um jeito que, assim, é como se fosse uma exceção quando você encontra um cara que fala assim, nossa, é um pai preto e tal, né? Mas não, cara, na verdade é porque a gente tá olhando por um outro ângulo, assim. A gente tem pais muito bons. A gente tem homens pretos dedicados e contribuindo para que a gente consiga alcançar
A Sata Shakur, ela fala também que, é claro, né, um homem preto, para estar junto com a gente, ali com a mulher preta, ele precisa ter um propósito, né? Isso é para tudo, né? Na verdade, para nossa comunidade, para gente enquanto povo. Mas mulheres pretas também precisam ter um propósito, né? E o nosso propósito, ele vai além do só apontar dedo e só do se achar aquela base da pirâmide que criaram e tal, né? Então, acho que é bem por aí, assim, da gente acreditar que isso é proposital, que eles fazem isso mesmo para exterminar a gente, né? Para matar a gente aos poucos. Sim, de fato. Bem que eu ia falar, assim, no contexto político, né? A quem interessa que homens pretos já se vejam dessa forma. A quem interessa que meninos pretos já tirem da perspectiva a paternidade. Isso é muito interessante para um sistema que está trabalhando dentro dessa extinção mesmo, né? E se a gente for falar enquanto projeto político, né, de redução ou extermínio ou simplesmente de manutenção do povo preto em diáspora como mão de obra única exclusivamente, é muito coerente, né? Porque eu quero dizer, é só você manter mais uma geração sem paz, se é você manter mais uma geração sem paz, para você continuar cada vez mais colocando as suas referências dentro da transmissão da cultura, né? Então, já que estão sem paz, vamos colocar alguma figura paterna aqui dentro disso tudo, nem que seja o próprio Estado. E aí a gente sabe que o Estado ele não é propenso à manutenção, inclusive da cultura negra em diáspora, né? Porque se fosse, ela já teria muito mais pujante, inclusive. Então, acho que de fato e eu acho que a gente nem precisa pensar em competição, porque competição não é um signo da nossa Constituição. É só você tirar o homem preto dessa equação e não importa qual seja a idade dele, vou deixar isso bem claro. Pode ser um menino que vá se embranquecer, inclusive, e perder essa perspectiva. Pode ser um jovem que vai ser cooptado por outro tipo de violência, e pode ser um homem que não vai ser incentivado a se cuidar, ou então vai ser só mais um pedaço de carne nessa máquina. Eu acho que é importante a gente pensar sempre nessa construção complementar. Não tem espaço para competição, porque se você tirar a menor das peças dela, já se continua mantendo um plano de extinção, né? E aí, quem quer acreditar, acredita, quem não quer, não acredita. Mas é muito interessante como adoecer a gente em qualquer fase da parentalidade já é parte desse plano, né? A gente começa falando para as pessoas o paradigma de masculinidade preta, o paradigma da violência do homem preto, e eles já vão se assumindo dessa forma. O Fanon até ele fala, né, no paradigma que ele cria do outro, trocando em miúdo, ele fala assim: já que me disseram que eu sou isso aqui, foda-se, agora é você mesmo, sabe? E a gente não coloca esse senso crítico. Calma aí, a quem eu tô atendendo se eu de fato assumir esse papel dentro dessa perspectiva? A que comunidade eu beneficio quando eu deixo de me cuidar, quando eu deixo de exercer uma paternidade efetiva, quando a gente pelo menos pensa, e aí eu acho que a gente também tem que ser justo, falar assim: estamos mal porque nós não temos uma comunidade, vamos buscar uma comunidade para ser abraçado. E eu não tô falando nem de algo tão surreal assim, é fazer algum núcleo de alguma coisa, e ainda nem que seja, né, pra gente pensar em saúde, assim, pelo menos algumas pessoas que estejam ali sem referência, mas que entrem nesse paradigma fundamental da comunidade, de falar assim: precisamos de ajuda para não enlouquecer, né? A Sobun Fossomé, ela fala que é preciso da aldeia para manter os pais sãos, não é nem para criar a criança, é para manter os pais sãos. E é sobre isso, é sobre essa sanidade que a gente foi obrigado a perder nessa família nuclear. Eu acho que é muito importante trazer esse tema quando a gente fala de maternidade, porque de fato acaba sendo, e eu vou colocar aqui entre muitas aspas, mas no sentido literal também, a grande vítima dessa sociedade. O cara, de alguma forma, ele vai ceder ao que está sendo programado para ele dentro dessa construção social de homem, de masculinidade, e que não é passação de pano, não. Fala assim, cara, se ele não tiver mal emocionalmente, ele vai estar fisicamente, ele vai estar financeiramente, ele vai estar mal de alguma forma. E o que eu acho que é importante a gente pensar, até a nível de
de proteção, até no nível preventivo, é que o plano é esse, que estejamos mal de alguma forma, para que a gente não dê conta de, às vezes, garantir a continuidade do bem mais precioso que a gente traz para cá, que é a família. Então é um plano, não é de falar assim, não sei porque eu tô mal. Cara, primeiro, você tá mal porque existe um plano para que você não esteja pleno agora. E aí a gente vai pensar a partir desse plano, como é que você pode quebrar isso? Acho muito importante, porque a gente tem que trazer a comunidade para isso, qualquer que seja tipo de comunidade, que seja virtual, mas tipo assim, um desabafo, alguma coisa que bote para fora, respire, acalenta a alma, né? Não queria nem roubar sua fala aqui, mas acho que isso é o cerne dessa discussão sobre parentalidade, que não é divisão, é sim a complementação do pai e da mãe, enfim, da família, né? E a gente pensar que assim, não tem como a gente amar ou acreditar ou dar uma esperança para quem odeia a gente, né? E acho que a nossa estrutura, ela já mostra que odeia a gente há muito tempo, né? Sim. Quando a gente fala de homens pretos, na verdade, assim, né? A gente tem uma falácia, né? Que as mulheres são a base de uma pirâmide, né? Uhum. E isso é um mecanismo também, né, do racismo. É muito Sim. louco, porque isso é proposital, né? Fazer acreditar que a mulher tá fazendo tudo e tá sobrecarregada, blá, blá, blá. Mas se a gente chegou até aqui por conta dos nossos homens, né? E eu falo até aqui agora, né? Nesse estado. Primeiro a gente entender que nos últimos anos desse período escravagista, nos últimos anos que os navios vieram do continente para cá, para diáspora, e isso não sou eu que estou falando, Mayara, né? A gente tem pesquisas e tem números sobre isso, né? A gente teve uma crescente, assim, 60% de quem era trazido nos últimos anos desse período para cá eram meninos pretos, né? Porque cabia mais, porque, né? Por várias questões, mas assim... Uma questão logística. Né? Logística. Esses meninos foram trazidos para cá. O que se é feito com meninos pretos nessa diáspora e o que foi feito com homens pretos desde a infância é um bagulho surreal. Eu acho que quem é mãe e pai de menino preto consegue perceber desde bebê, quando é conscientemente, né, assim, quando tem uma consciência racial, sim, o racismo que esses meninos passam, assim, do que acontece, assim. A gente podia fazer um podcast só de relatos do que o meu filho, Adriano, passou, e Adriano tem 8 anos, mas a gente sofreu racismo de várias formas, assim, o racismo chega no Adriano, assim, absurdamente. E já chegava no pai do Adriano. O pai do Adriano é angolano e veio para o Brasil. Então já chegava também nele, assim, uma coisa absurda. Mas a gente sabe que os meninos pretos passaram por muitas coisas e os homens pretos também. Para a gente chegar aqui enquanto tá conscientemente, minimamente pensando em organizar uma família, para abrir uma comunidade, para estar ali no nosso clã, para mostrar esse povo, que é esse povo preto, é porque homens pretos têm resistido de várias formas há muito tempo e têm sido exterminados há muito tempo também, né? E cada vez mais, né? Então não dá pra gente acreditar que a gente vai ter uma política e que a gente vai ter alguém, um estado que vai olhar pra gente e falar, não, tamo junto, vamos aí. Não dá. Isso, assim, a gente não tem isso. A gente tem que desconfiar de tudo e todos o tempo inteiro. Porque estamos em guerra. Enquanto povo preto, estamos em guerra. Então é importante a gente pensar isso, né? A gente tá aqui, né? De vez em quando estamos rindo, estamos brincando, estamos dançando, mas assim, a gente tá em guerra, né? A gente não tá aqui a passeio, né? Então é importante a gente pensar isso. Não à toa, hoje a gente tem, claro, fruto também de luta do movimento negro, mas Lélia Gonzalez mesmo já falava que chegou embranquecida à academia, né? Ela já falava, ela já tinha consciência disso, né? Mas assim, fruto também de muita luta do movimento negro e de muita coisa que a gente teve que aceitar para entrar e conseguir alguns espaços. Também não estou falando que os nossos mais velhos foram errados, não é por aí. Mas hoje a gente tem inúmeras políticas para meninas, né?
para mulheres pretas. Sim. E quase nada para homens, né? Para meninos pretos, assim. Então a gente tem que pensar que, inclusive, esse cuidado que a gente não tem com os nossos meninos pretos, ele vai chegar em algum lugar. Então, se esse menino sobreviver, se ele passar, e se ele não for exterminado pela mão do Estado ou por alguma outra mão, até ele chegar numa vida adulta, ele já chega em desvantagem com o tanto de conhecimento que uma mulher preta tem. Hoje, uma mulher preta minimamente... eu não vou nem falar minimamente... uma mulher preta já vai chegar com mais conhecimento ali que qualquer homem preto, né? E mais embranquecida também. Importante dizer aqui que o conhecimento que eu tô dizendo é um conhecimento branco, não tô falando de conhecimento só preto, né? Então eu tô falando assim, vai chegar mais embranquecida. Mas a mulher preta, ela se torna uma aliada do Estado, dessa política que a gente tem, e uma inimiga desse homem. Porque ela precisa apontar o dedo para algum lugar para estar ali no meio de onde ela tá. Ela precisa pôr um culpado, ela precisa... Então, assim, ela precisa também, né, de mecanismos para se manter ali. E esse é o plano, né? Quanto mais afastado uma mulher preta de um homem preto, mais difícil essa comunidade vai se reconstruir, né? Mais longe dessa comunidade existir, a gente vai ter, né? Se a gente tem rodas de mulheres que estão falando mal dos homens pretos, a gente ali tem alguém que já tá ganhando com isso, né? Então, assim, já tem alguém que tá feliz com isso daí. Esse talvez seja o plano, né? Então, assim, a gente vai demorar para conseguir se olhar de novo enquanto povo e se respeitar enquanto homem e mulher preta e se entender enquanto aliados para criar essas crianças e essa comunidade, para se manter lado a lado. Eu acho, inclusive, que hoje eu tenho um texto que eu falo, tem um texto meu que fala sobre isso. Quando eu já fui feminista preta, né? Já fui feminista negra, né? Teve uma época alguém um dia tem que ter sido, né? E eu deixei de ser feminista exatamente por conta do Adriano, porque teve um determinado momento, o feminismo, eu não sei como é que tá hoje o movimento, mas em meados de 2015, 2016, a gente tinha encontros, tinham rodas, e tem uma tal de uma creche, que é um espaço que você deixa a criança. Então eu comecei a discordar, depois que eu fui mãe, da fórmula que acontecia. Eu falava, tem um monte de mulher aqui, a criança atrapalha, a criança não pode estar junto, a criança não chorar incomoda, sabe? Fica sempre uns olhares e aquela coisa. E aí surgiu uma discussão uma vez, que ela é muito presente em algumas correntes feministas, que todo homem é um potencial estuprador, né? Não sei se você já ouviu isso. Com certeza. E aí eu comecei a me questionar muito, né? Porque eu falei, como é que eu tô vindo aqui, né? Com meu filho aqui, cara, né? Tipo assim, esse menino aqui, que o menino tá mamando aqui no meu peito, eu falava, uma hora isso aí vai dar ruim, né? Porque é isso aí, que aí você é mãe, mas aí também as mães bem-vindas são as mães de mulheres. As mães de homem, você tem que achar alguém pra ficar com essa criança, porque também ele não é bem-vindo ali. Aí eu comecei muito a me questionar, assim, sobre os lugares que eu ia e sobre essa situação toda. Eu falava, tô falando tudo isso aí de homem, e meu filho, né, é um bebezinho aqui, tipo, não, meu filho não é isso, tá, sabe? Assim, não, gente, não é isso aí não, calma aí. Não, o meu não. Não, o meu não. Uma coisa errada. E aí, enfim, foi aí que eu comecei a me rever, né? Até em termos de... A gente se recorta muito, né? O recorte por gênero hoje, eu tenho certeza que não é o melhor caminho, assim. Por isso que eu me pauto por raça. Então isso é uma diferença muito grande, né? Porque aí é isso. Eu acho que o nosso maior desafio hoje para educar enquanto mulher preta nessa sociedade é estar ao lado de um homem preto. Não um, né? Mas vários. Eu tenho vários exemplos que eu poderia citar como pais dos meus filhos, que assim, ensinaram cada uma coisa e que estão ali, que são exemplos. Então, assim, eu saberia falar vários. Estar cercada de homens pretos, entender uma comunidade preta e estar ali caminhando com esses homens, eu acho que é o nosso maior desafio. E isso vai fazer a gente entender que é isso, aquele dia aquele homem que tá ali do seu lado, seu irmão, seu amigo, não vai estar bem. Vai ter dia que, assim, não adianta, não vai ter a Sata Shakur, Garvey, não vai ter livro nenhum que vai salvar, que o cara precisa sentar ali, ele vai precisar beber, ou ele vai precisar conversar, ou ele vai precisar extravasar, ou ele vai precisar
uma outra coisa, porque é isso, a gente sofre em massa, mas os homens pretos sofrem demais nessa diáspora. A gente aprendeu a ser picotado, e o homem preto, desde bebê, ele aprende a suportar violências, assim. Isso que eu ia falar, ser violentado. É um absurdo, assim, é bizarro, mas é em tudo. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Quando a gente fala desse homem preto, quando a gente aponta e pensar que, por exemplo, estou falando aqui de São Paulo, aqui na rede de São Paulo, na parte da educação, ela é um número muito grande de mulheres, né? Mulheres brancas. A gente tem mulheres pretas na área da educação, mas são poucas. E aí a gente pensa que a gente entrega esses meninos pretos pra quem? Pra essas mulheres brancas, cara. Sim. E é bizarro o que elas fazem, o que elas acham e o que elas estão ali fazendo travestido de educação, né? Então, assim, o que elas acham, porque é isso, elas foram educadas dessa forma. E a sociedade, ela é educada pra violentar meninos pretos. Sim. Então, pra menina, eu acho que hoje muito mais um cala-boca, mais toma aí, valorize seu black, pega, vamos cuidar desse crespo, tome aqui essa bonequinha preta, já silencia. Os meninos, eles são perpassados por violência diariamente, né? Então, acho que é importante a gente dizer isso, assim. A gente aprendeu a se odiar enquanto homem, mulheres e crianças pretas, né? E agora a gente precisa... O nosso desafio é saber caminhar junto, né? Que é isso que vai levantar nosso povo de volta. O que vai levantar nosso povo de volta não é recorte de gênero, não é recorte de idade, é um recorte de raça, mas a gente vai ter que estar junto. Vai ter que ter homem e mulher nessa panela aí, criança, vai ter que ter os mais velhos, vai ter que estar todo mundo nesse círculo aí, né? Nessa circularidade, porque senão a gente não vai para lugar nenhum. De repente, quem tá ouvindo a gente agora vai estar falando assim, caramba, Diego escolheu alguém aqui pra puxar a sardinha pro lado do que ele gosta de falar, que é a masculinidade. Ó, isso aqui nem tava, essa fala que a gente entrou aqui, não tava nem no roteiro. Vou deixar, inclusive, o roteiro no link da descrição do episódio, porque é muito importante a gente pensar que, de fato, né, isso eu sempre falo, e eu acho que vai ser redundante falar, mas o corpo masculino preto, ele é o repositório de toda a violência, não adianta, de toda a violência colonial, isso é fato. E ele foi ensinado a ser apartado dessa comunidade, e a gente está cada vez mais comprando essa agenda de apartamento da identidade preta em diáspora, né? Como a Mayra falou, eu acho que é importante a gente relembrar esse cara, não vai dar para dar um passo só, não adianta a gente estar aqui falando de humanizar homens pretos, humanizar corpos pretos, humanizar, aí você fica de um lado, e eu acho que você trouxe um gancho que eu acho muito importante, se a gente for olhar pela lente certa, né, quão desconexo é. Por um lado você está empoderando meninas e do outro você está buscando para humanizar meninos. Calma aí, tá? A gente está buscando por humanidade, o outro empoderando e como se houvesse uma escala. Já entendi que é humano, vou empoderar. Então calma aí. Aqui não tem mais discussão de humanidade, é só empoderamento. E esse empoderamento estético que está sendo feito, acredito sim que, e aí é uma discussão que eu tenho até feito aqui um pouco na internet, puxado um pouco da discussão, de quão conveniente não está sendo falar sobre mulheres pretas na internet hoje. Eu até acabei colocando ali em termo, né, que a mulher preta, ela acabou virando um commodity aqui pro mercado, né, então calma aí, vamos vender esse empoderamento na figura da mulher preta. E não existe essa equiparação, não é interessante para quem domina que o povo comum e todo seja visto como algo a ser resgatado, a ser empoderado de fato, a ter sua humanidade reconhecida e ser empoderado. Então, ainda nessa agenda de empoderamento, que eu não estou discutindo se ela é válida ou não, ainda se prega essa separação. Calma aí, vamos empoderar. A gente não ouve falar, vamos empoderar meninos aqui. Ninguém está falando sobre isso. Essa discussão, ela praticamente não existe. Quando que é alguma coisa ligada à estética, e acabou. A gente realmente não está falando sobre essa defasagem que você ia falar aqui, por favor. Não, eu ia falar que assim, é muito louco, porque por um lado, esse empoderamento das meninas pretas, a gente vê que
ele não, em algum momento ele falha, né? Eu conheço algumas meninas pretas, e inclusive outro dia eu tava assistindo um programa que eu não sou muito de assistir, mas numa rede famosa aí, e tinha uma adolescente preta que faz muito sucesso, que canta. E aí o apresentador falou, pô, você tá aqui desde pequena, vou mostrar aqui você cantando pequenininha. E aí ela se viu cantando pequenininha com Black Powerzinho lá, cantando a música dela, e ela falou, pô, mas eu tô muito mais bonita agora. E o muito mais bonito agora dela era o quê? Um cabelão liso, batendo assim na bunda, o nariz mais afinado. E eu falei, porra, então não funcionou esse empoderamento, nem o que ela tava cantando lá atrás, cara. Porque, tipo assim, o Menina Pretinha só era bonitinha quando ela era pequena, mas agora ela tá outra pessoa. Então, assim, eu falei, não funcionou esse bagulho aí não, né? Mas, assim, guardei pra mim e falei, nossa, que estranho e tal. Fiquei com aquela sensação. Mas eu conheço e a gente tem um boom agora de meninas, adolescentes pretas, que você vai olhar e são dessa geração mais tombamento, de Black Power, bonitonas, iomba na cintura, mas que, mano, completamente frágeis emocionalmente, tá ligado? Porque é isso, né? O sistema faz isso com a gente, né? Se ele tá te dando muito por um lado, ele tá te tirando do outro. Então ele te esvazia por dentro e ele te molda por fora. O que me chama muita atenção é que, por exemplo, pela minha experiência, que eu não sou régua pra ninguém, né? Porque eu não sou a régua do mundo, mas eu vou contar aqui a minha experiência, que é o que me chama atenção. Adriano, meu filho, sempre teve Black Power. A gente cortou o cabelo do Adriano, ele já tava com 3 para 4 anos. E a gente cortou o cabelo dele porque ele ia fazer uma cirurgia. E o médico falou que tinha que raspar. E chegou lá, a gente viu outras crianças fazendo a mesma cirurgia de cabelo liso e com o cabelo lá. Então, assim, a gente cortou na época de desinformação e porque é isso também. Às vezes seu filho tá fragilizado, você não quer entrar em alguns embates. Você não vai bater, não vai no embate com o médico. Mas esse menino até 4 anos tinha um Black Power. E a gente só tirou por conta disso. Enfim, depois ele continuou com o cabelo comprido, depois dessa cirurgia, agora ele tem dreads. Cara, metade das pessoas que eu conheço da dita militância em São Paulo, que encontram com a gente, ninguém elogia o Adriano. Esse cabelo, esse Black Power, esse dread, agora ninguém fala isso. Inclusive uma pessoa me falou recentemente, que bom que você fez dread nele, né? Porque dói. Pentear o Black Power dói. E eu falei, caralho, mano, ela podia ter me falado tanta coisa. E ela veio me trazer bem o que é negativo, cara. Só o que é negativo, é só o que enxerga. Isso. E aí eu fiquei pensando, né, que são as mesmas pessoas, e isso assim, de pretos a brancos, que olham pro cabelo da Amora e cabelo cacheadinho, assim, tá com um voluminho, que cabelo lindo, mas nem aí pro Adriano. Porque é isso, né? A gente tem um plano, a gente tem um olhar e a gente tem uma educação pra exterminar isso. Primeiro pra ignorar essa criança preta, né? Porque esse menino preto, já ele pra ir se acostumando. de toda forma, sempre assim. Mas até nesse plano de empoderamento de mulheres pretas, de meninas pretas. Cara, elas cagam grandão pra homem preto, pra menino preto. E eu falo porque, assim, deveria ser a mesma régua, né? Se eu tô educando crianças, eu vou apresentar um livro aqui pro Adriano, um livro pra Amora. Vou falar da grandeza da África pros dois. Eu vou trazer vou costurar uma roupa pra mim e uma bata pro Adriano e um vestido pra Amora. E, enfim. E, cara, não faz sentido eu só ver a beleza na menina negra. E eu não ver a beleza no menino negro. Então os nossos meninos negros continuam com o cabelo raspado, porque é isso, ou vai pegar piolho, ou dói pra pentear, ou é difícil de pentear. Nossos meninos negros continuam, sabe, assim, a menina pode... Eu posso fazer 50 mil tranças no cabelo de Amora. A Adriana não pode usar um boné na escola, porque é isso, né? Remete a mil coisas e ali não é legal, e blá, 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 enfim. Então é isso, né? A gente imaginar que esses meninos e essa geração do empoderamento, eles têm um propósito, virar essa lente pra menina negra, né? Ao mesmo tempo que esvazia essa menina por dentro, né? Então a gente tem falado muito sobre a beleza, que é importante, sobre a cor da pele, sobre os cuidados do cabelo, que é muito importante, mas a gente não tem falado com essa menina sobre quem é essa família dela, sobre ancestralidade, sobre quais são os valores dela, sobre qual é o propósito dela. Então a gente não tem falado sobre isso. E aí a gente forma um hiato, né? A gente tem um vácuo nessa formação. Porque uma hora...
essa mulher não vai querer, lógico, estar perto, essa menina, né, que virou uma mulher, não vai querer estar perto desse homem preto, porque também ela viu que ele não tinha valor nenhum ali por um bom tempo. Mas também ela vai se sentir completamente vazia e deslocada nessa sociedade branca, porque essa sociedade não é pra gente. Não, então, uma hora, você não tá assim, na universidade você vai sentir falta, no trabalho você vai sentir falta, você nunca vai se sentir bem. Então, assim, isso é adoecedor, né? É enlouquecedor. Então, é proposital, mas assim, não beneficia nem meninas, nem meninos, né? A gente, na verdade, só perde enquanto povo. Então é muito louco isso, né? Pensar tudo isso, né? Fato. Beneficia quem ganha com a divisão, beneficia um sistema que vai já precisar muito menos quebrar uma subjetividade nossa. Afinal de contas, se você, por um lado, é esvaziado por dentro e por outro não tem autoestima, fica muito mais fácil de quebrar, né? Calma aí, se eu quero quebrar você, eu vou na estética. E como sempre aconteceu com a menina, é só chamar de feia, dizer que não isso, naquilo. A cantora que se empoderou, depois fez plástica, alisou o cabelo. Cadê? É que você falou, empoderamento. Te quebra aqui. Te fala o que você fez. Seu empoderamento foi só superficial. E o homem, cara, você nem se ama. Pra que você vai se cuidar? Você nem se ama, sabe? Você nem aprendeu a se amar, ninguém te falou que te ama. Então pra que você vai... O que você quer viver, sabe? Por que você não vai... E assim, a gente saber que aqui, quando a gente fala do empoderamento aqui, eu tô querendo dizer da autoimagem, né? Desse externo mesmo, né? Estético, exatamente. Do estético, eu tô falando do estético. Sua imagem estética, ela é diferente da sua autoimagem preta, né? Sua autoimagem, ela é construída ali, a sua subjetividade, aí ela é construída com o que a gente estava falando antes, né? Com os valores e com o que você tem de elementos ali desde o útero, né? Então, você consegue criar uma autoimagem positiva para meninos e meninas pretas, muitas vezes sem precisar só falar do Black Power, né? A importância do Black, ou só, né? Então, assim, eu tô falando de uma coisa que ela é mais do que só a representatividade que a gente vai ver na TV Globo. Não é disso que eu tô falando, né? Porque é importante a gente diferenciar. Não é só sobre ocupar o lugar. Então, assim, o que eu tô falando é que não adianta só o Blackinho poderoso da Johnson's. Não. Uma empresa que foi há décadas racista, com várias coisas, que tá cagando e andando pra criança preta, mas que assim, aprendeu que ali é um nicho pra vender. Então, assim, essa ocupação, essa representação, essa coisa externa, diferente da autoimagem. A autoimagem, a gente tem autores pretos aí falando dessa formação da autoimagem e do quanto isso é poderoso pra gente, né? Mas a gente tem, desde muito tempo, Garvey falava sobre isso, Malcolm X falou sobre isso, a gente tem a Sata Shakur, eu li recentemente a biografia da autobiografia, né, da Sata Shakur, e cara, é incrível como nos Estados Unidos, num outro lugar, em outra década, ela traz elementos sobre o que ela via na televisão e sobre o período escolar que é parecido com o que eu vivi, com o que a Adriana tá vivendo, assim, não muda, o modus operandi é o mesmo, né? Então a gente tá falando, assim, de coisas que são parecidíssimas. A autoimagem, como a gente vai formar essa criança, é quem essa criança é. Ela saber quem ela é enquanto criança preta no mundo, assim, quem ela é enquanto formação. Isso é completamente diferente desse padrão estético de empoderamento que a gente está falando, né? Porque às vezes a pessoa fala, não, mas eu falei com meu filho dos Panteras, a gente ouvia Racionais, a gente tá se vendo lá na novela, não, mas não é disso, né? A autoimagem, ela não é só isso, né? A gente forma essa autoimagem da criança de um outro lugar, que aí tá muito ligado com o que, de novo, Marimba Anne fala, da nossa cultura, né? Do nosso sistema imunológico, do que nos mantém vivo ali, protegido. É um outro rolê, né? Então é importante a gente diferenciar isso também, porque também foi uma cartada, né? É uma cartada do sistema trazer pra gente esse empoderamento. Estão reclamando muito? Pegue aqui esse empoderamento sobre quem é vocês. Vamos fazer aqui meia dúzia de personagens pretos, vamos colocar aqui meia dúzia de coisa, aqui uma musiquinha pra cantar dos caixinhos, e vamos lá, vamos ser felizes, mas não é isso, né? Então, é todo um outro rolê, né, que a gente tem falando aí, que a gente tá imaginando. E tem muitos autores bons falando sobre isso também, né, gente? Porque às vezes a pessoa chega aqui e ela fica, né, é muito difícil desconstruir coisas que já estão postas, né?
Eu lembro que quando o Quilombo Cotô é uma célula daí do Rio de Janeiro, né? Você é do Rio, né? Sou. É daí do Rio de Janeiro. Começou, a gente tem aqui hoje em outros lugares do Brasil, mas eles começaram aí. E quando começou, eu lembro que tinha muita reclamação, né? Essa militância do deboche, quem são essas pessoas, o que eles estão construindo, o que está fazendo. Mas é isso, é muito difícil você construir o que está posto. Então é muito difícil a gente virar e falar assim também, mãe, mas não é só comprar esse blequinho poderoso da Johnson que vai fazer essa criança aqui ter consciência, ter uma autoimagem positiva, ter outra coisa, né? Então às vezes a gente fala isso, as pessoas falam, que bosta, cada hora vem uma coisa também, a gente tá achando que tá conseguindo alguma coisa e já não tá, não é isso, é porque o plano é muito maior, é a gente entender que o plano para destruir a gente é muito maior. E para entender que assim, nós somos um povo, o primeiro povo, né? O povo mais antigo que esse povo branco, né? E que inventou quase tudo, né? A gente inventou de matemática, escrita, tudo que eles usam por aí. Mas o que fez com que eles sobressaíssem sobre a gente é esse sistema que, inclusive, é o que a gente está falando dos nossos meninos, que é esse sistema de violência. Pessoas brancas conseguiram sobressair por conta da violência. E hoje é a única arma que eles têm ainda contra a gente, né? E aí violência financeira, essa violência subjetiva, epistemológica, essas violências inúmeras que fazem a gente se destruir. Porque se não fosse isso, a gente, enquanto povo, é muito maior, né? A gente é muito mais grandioso do que isso tudo, né? Do que eles, inclusive, né? Mas a gente precisa descobrir isso, né? A gente precisa retomar o que é essa nossa grandeza para entender como combater essa violência e esses mecanismos violentos deles, porque senão a gente não vai conseguir se levantar de novo, né? Se erguer de novo enquanto povo. Não tô falando sobre acessar um lugar ali, uma vaga ali na Globo, né? Uma formação, não, tô falando enquanto povo, né? Que é diferente. Discutir basicamente, né, pensar que a representatividade ela é um tiro no pé, né, porque bota aí o que estava sendo pedido em evidência e termina a discussão, não tem mais diálogo. Como é que você quer discutir o quê? Vocês já estão aqui na novela, a novela é que 70% do elenco é negro, tá? E aí, cara, e aí? A gente não tá conseguindo tirar os 70% de outros lugares onde a preponderância é de negros, principalmente olhando para a violência. Então, a gente não está discutindo isso, é discutindo um sistema que aí está posto, chamado racismo, que, inclusive, como você muito bem falou, foi fragmentado em um monte de coisa para a gente ficar cada um discutindo em um lugar. E a gente acaba não discutindo o máximo. Por que a gente precisa hoje estar tendo reestruturação e tentar reconstruir coisas que foram tiradas da gente de maneira violenta, e coisas primordiais, a comunidade, a parentalidade, a saúde, a sanidade. Então a gente está tentando arranjar ferramentas para reconstruir isso, porque foi um sistema só que acabou, né? O racismo, a partir e como você falou, trouxe por último aqui, a partir dessa imposição violenta de troca de narrativa, né? Quem colocou o que no lugar disso que a gente tinha. Eu acho que é muito importante a gente pensar realmente em como tudo é muito imposto e que qualquer movimento que a gente venha fazer na contramão disso vai ter resistência, vai ser alvo de resistência, porque é mudança de paradigma, né? E a gente está indo de encontro ao que está posto, né? Falando sobre isso. E o que eu acho que é importante a gente pensar, né? É uma frase que a gente sempre fala, que eu sempre trago aqui, né? A comunidade ela vai ficar junta a partir do momento que as pessoas quiserem ficar juntas. Acho que é a principal, né? Enquanto a gente não atender agendas e demandas de outras agendas, fica nessa, homem preto, mulher preta, não sei o que e tal. Tipo, cara, a gente vai mesmo fazer esse serviço. Às vezes eu costumo dizer, cara, não precisa nenhum branco vir aqui e botar a treta no meio da gente. A gente já tá, vocês estão botando aí, a gente já tá falando isso real, que a gente ainda tá fazendo isso hoje, é muito complicado, né? E assim, se a gente pensar, a gente fala de violência, né? E as pessoas pensam, nossa, não é só a violência do Estado, da polícia, que é um braço do Estado, né? A gente tá falando de várias violências aqui, né? E
eu ouvindo você, eu fiquei pensando aqui de coisas simples. Por exemplo, há um tempo atrás, a gente tinha uma grande dificuldade de literatura infantil, né? Para criança preta. Era difícil e tal, não representa a criança, o que representa é estereótipo e tal. Agora a gente tem uma gama de livros infantis sobre histórias pretas. Sim. Pouquíssimos livros sobre histórias ou meninos pretos. Muitos livros de meninas. Muitos livros para meninas. E não que assim, eu não possa ler um livro de uma menina para um menino. Não é disso que eu tô falando. Mas assim, a gente exalta demais essas meninas, né? É ruim? Não é ruim. Mas o meu contraponto é, cadê esses meninos, sabe? A gente tem meninos. A gente tem meninos pretos na primeira infância, na primeiríssima infância, que a gente poderia estar lendo para eles, né? Mas a gente não faz isso porque é isso. O sistema, ele dá a cartada pra gente entrar lá. Então, a nossa cartada não é entrar todo mundo, não vai entrar todo o povo preto aqui, não. Vai entrar picotado, porque se vocês entrarem todo mundo também, a gente sabe que uma hora esse barco vai virar. Então, assim, vai ter que sair, né? Então, eles picotam isso, né? Fato. E a gente não vem se dando conta, assim. Quando a Adriana era pequena, principalmente, eu escrevia muito sobre maternidade, muito. Eu adorava contar, assim, tudo mesmo, desde coisas muito felizes a coisas que eu não achava legal. Primeiro que eu acho que quando a gente fala de maternidade ou de paternidade, as nossas crianças, elas não são feitas só de racismo, não, nem só de dor, muito pelo contrário. Eu acho assim, os filhos fazem coisas incríveis e só são coisas alegres, assim. A gente vive coisas lindas juntos, eles vivem experiências fantásticas com os pais, enfim, com a nossa comunidade. Então, eu acho que isso é importante da gente dizer, né? Clélia Rosa fala que a criança negra, ela só tem um diferencial para a criança branca, né? Ela tem um a mais, que é a questão do racismo. Mas todo o resto ela vive também, né? A gente tem todas as outras experiências também. E eu parei de escrever exatamente quando eu vi que o que dava mais volume, mais alegria, vendia mais, era coisa de dor, assim. Teve um dia que eu fui convidada para escrever para uma revista, e aí eu escrevi um texto sobre a voz. Eu escrevi um texto sobre a voz, porque eu fiz ligações lindas, inclusive coisas que eu acredito. Mas eles queriam um texto contando alguma coisa de algum relato de racismo que o Adriano tinha passado. Aí eu falei, gente, por favor, né? Eu vim aqui, embasei, tô trazendo pra vocês história preta, tô falando um monte de coisa legal sobre a comunidade, sobre os nossos valores, sobre o nosso propósito. Garvey fala isso, né? Um só destino, um só povo, um só propósito. Porra, aí as pessoas queriam ouvir história triste. Queria ler história triste. E aí eu falei assim, não, isso aqui não tá dando mais pra mim, não. Isso aqui já é o meu limite. Acho que eu posso ficar só eu mesmo lá na minha rede social. Quando eu quiser contar alguma coisa, eu escrevo lá. Porque é isso, as pessoas querem ouvir desgraça, elas querem ouvir. Faz parte, né? Elas querem ouvir história triste. Então, assim, não basta eu falar o quanto é bonito, quanto eu cultivo o dread do meu filho cantando uma cantiga iorubá. Não, eles querem ouvir se alguém cortou o cabelo dele na escola, se colou um chiclete, e por que eu não fui lá. Então, assim, sabe? Não tô falando que não tenha. Tem sim isso de violência, eu acho que é importante falar. Mas a maternidade preta, ela também virou um campo de abertura só para as desgraças das nossas crianças, né? E para que a gente passe. Isso é horrível pra gente. Horrível pra nossa formação, cara. Isso é adoecedor. E é uma conclusão que eu tenho tirado cada vez mais, assim. Eu acho que faz parte de um movimento que eu tô me imprimindo agora. Não agora, mas um movimento que sempre teve muito, assim. Eu sempre tive algumas coisas, principalmente dentro da comunicação que eu faço no Instagram, enfim, de não trazer pessoas pretas sendo atravessadas. Eu acho que pra mim é a regra número 1, assim. Pode o conteúdo não ter divulgação, não ter dispersão, mas eu não trago, não ganho visibilidade em cima disso. Porque já existe esse prazer sádico em cima de reviver as violências pelas quais a gente passa. Então eu acho que isso é importante. Não ter o que falar de ruim é muito bom pra gente, mas é muito ruim pra quem busca estar mantendo essa ferida aberta, né? Como você bem falou, textos genuínos, momentos genuínos, coisas genuínas
da minha paternidade, da parentalidade que a gente exerce aqui em casa, são facilmente ignoráveis e ignorados o tempo todo. E aí a gente escolheu não se fazer, não se construir a partir desse atravessamento. O que eu quero dizer, vocês não vão me convencer de que eu só tenho notoriedade quando eu falo de coisas ruins. A gente não pode se convencer que a gente só tem notoriedade quando a gente mostra as nossas mazelas, porque esse é o maior plano de manutenção ao qual a gente pode servir, de manutenção da gente dentro desse local de sofrimento. Então, para além de uma visão romântica, não, que a gente vem de um povo assim, não, beleza, a gente teve uma mácula nesse meio. Mas até quando vai ser importante para quem recebe a mensagem nos colocar nesse local sempre? Quer dizer, só vai ter notoriedade quando eu for atravessado, então calma aí, como você falou, eu não estou mais servindo para esse veículo, porque eu não tenho só a derrota para contar. Olha quanta coisa grande eu faço enquanto pessoa, que eu digo é qualquer um de nós. Olha quanta coisa grande nós fazemos. Nós mantemos uma comunidade, nós mantemos uma narrativa, nós fazemos com que nossos filhos prosperem sãos, nós nos mantemos sãos dentro dessa, como a própria professora Maria Anne fala, dentro dessa maafa, que é esse sofrimento que a gente está aqui ainda sendo criativo e produzindo. Não dá para ficar pautando a gente somente sobre os nossos atravessamentos, senão a gente vai estar atendendo essa agenda. E aí eu queria pegar outro gancho que você trouxe aqui, né, o livro para menina isso, menina aquilo, e a gente pode olhar, e aí se eu estiver fazendo uma leitura errada também, quem estiver ouvindo, enfim, que me corrija, eu tô bem passiva de correção, quem foi que abriu essa porteira para que entrasse esse empoderamento veio também a partir de um movimento feminista que colocou, ali ó, vamos colocar essas discussões, então agora a gente vai vamos empoderar as pretinhas, empoderar, e aí entra no que você falou também do seu filho, e aí, cadê a literatura pro meu filho? Calma aí, enfim, não, a gente tem que empoderar as mulheres aqui, porque a gente sofre, vocês estão na base, então, não, a gente não vai discutir isso aqui, vamos empoderar meninas. Então acho que é muito importante pra gente sempre estar nesse local eu vou colocar entre aspas, embate, de falar assim, cara, beleza, mas a minha narrativa não é só pautada nisso, não é só pautada de sofrimento. A gente tem as nossas potências aqui, que se vocês só, como eu digo, se vocês só calassem a boquinha e deixassem a gente falar, em vez de tentar falar pela gente, vocês iam aqui, ó, ter aula de potência, sabe? A gente não tá nem falando de empoderamento, era só resgatar, só vocês abrirem os espaços para que a gente pudesse mostrar o que a gente tem aqui. Não preciso que você me ensine aqui, não, eu sei isso. E se a gente for levar pra raiz disso, quem te ensinou que isso aqui foi eu, não foi você, não. Então, vamos começar a pensar, né, dentro disso tudo, assim, a quem interessa que a gente seja sempre retratado nesses lugares de atravessamento, né? E perceber que, assim, pra gente enquanto povo, né, se por um lado, recentemente Adriano esteve doente, né? E assim, foi incrível que um dia eu postei ele dançando no hospital, ele estava internado. Cara, a gente que não falava comigo há anos mandou mensagem perguntando o que ele tinha. E as pessoas, não é nenhum, e aí, vocês estão bem, precisando de alguma coisa? É só, nossa, o que ele tem? Né, assim, o povo adora, né, uma notícia, uma tragédia. Qual é a desgraça dessa vez? Então, o povo adora saber isso. Mas, pelo contrário, né, o quanto isso é ruim, né, esse olhar do tipo, quero ver você muito mal, criança preta. Por outro lado, a Amora é uma criança que chora muito. A Amora chora e aí uma vez... A Amora chora demais. E aí uma vez eu fui lá e fui numa livraria e foi assim, comprei tudo que tinha de Elisama, Santos. Falei, preciso entender aqui que essa menina tá chorando, né? O que tá acontecendo? Aquela surto de mãe, não, gente, acho que tem algum caminho melhor aí. E aí uma vez ouvindo Elisama, ela falou que a filha dela também tem uma relação mais difícil, ao contrário do que tinha o filho dela, né, em termos de temperamento. E ela fala da importância do deixar esvaziar, né, do chorar e do você deixar esvaziar. E, cara, o quanto eu vejo as pessoas torcendo o nariz quando eu deixo a Amora chorar, ou quantas pessoas rotulam ela do essa é uma menina chorona, não tá escrito. Sim. E aí eu fico pensando isso, né, por um lado a gente quer ver desgraça, mas por outro lado a gente silencia essa criança desde pequena, porque não pode chorar. Porque assim, a criança branca ela pode fazer o que ela quiser.
Ela pode Sim. chorar, se pendurar no teto, ela pode dar cambalhota, ela pode fazer o que Expressiva, ela pode ser quiser, aonde expressiva. ela quiser, porque é isso. Tá se expressando, a mãe compreende, que família acolhedora, respeitando o momento Sim. da criança. Mas a minha filha, puta, como ela é chorona. Todo lugar é assim, nossa, minha chora demais, né? Vive com essa boca aberta. O olhazinho torto já. Todo lugar que a Mora começa a dar um choro, eu vejo um bico torcido. E aí eu fico pensando isso, né? Nossa criança, de fato, a comunidade não tá, assim, a sociedade não tá preparada para olhar essa criança preta com respeito em lugar nenhum, porque a gente não se olha com respeito. Então a gente não olha para o homem, mulher preta não olha para o homem preto com respeito, homem preto não devolve esse olhar, é por isso que a gente está tão atravessado e a gente não consegue olhar essa criança, e é o tempo inteiro esse engole choro, fica quieta, silencia, a gente tem silenciado há anos, e a gente tem engolido choro há anos, e a gente tem ficado quieto há anos, e a gente está adoecido há anos. Então é muito louco quanto esse comportamento com as nossas crianças, né? Ele ao mesmo tempo é esse comportamento que quer ver na desgraça, mas é esse comportamento que só quer ver lá no Instagram. Eu não quero estar perto, eu não quero conviver, eu não quero repartir isso, eu não quero chorar, eu não quero ouvir o choro, e eu não quero acolher, né? Que é um dos nossos grandes problemas aí na criação, né? O não acolhimento. É muito foda, né? O quanto a gente tem feito isso, né? Quando a gente tem se maltratado, né? Enquanto pessoas pretas, né? Isso é mais indicativo que isso não tem, né? A gente se maltrata, né? E maltrata as nossas crianças, né? Por conseguinte. Bom, eu vou chamar um intervalo aqui rapidinho e a gente já volta. Eu tenho certeza que você gostou dessa troca com a Mayara. Ela não tá acabando, só queria dizer que tem mais coisa que vem por aí, mas muito obrigado por estar aqui. Vou fazer novamente o convite. Se você é um homem negro ou um homem preto, participe dos nossos grupos, acesse lá a nossa campanha também, se você puder ajudar a gente no apoia.se/parenta, fazendo com que a gente amplie cada vez mais as ações do Parentalidade Preta e faça com que a gente consiga entregar mais referências e mais ferramentas para pessoas que estão criando pessoas pretas. Bom, então a gente volta agora para o finalzinho do nosso episódio e já já a gente se fala de novo. Bom, então a gente volta agora do nosso intervalo, a gente vai seguindo aí para a reta final da nossa troca e, como é de costume, eu queria saber de você, que conselho que você dá para pais e mães que estão criando crianças pretas? Primeiro conselho, leiam Marcos Garvey. Eu acho que é importante a gente saber sobre a gente, sobre autonomia, sobre a nossa perspectiva, né, olhando pra gente, e sobre como a gente se educa, né? Como a gente cria a nossa comunidade, se educa. Eu vou ler tem uma música do Bloco Preto que eu vou ler ela aqui, eu não vou cantar, que eu acho que fala um pouco sobre isso, sobre a importância da gente olhar pra gente, né? Assim, sobre a importância da gente entender a África como centro pra gente, né? Sim. Chama Orum Aie. Quando olho ao meu redor, esse mar negro, meu ilê, sinto tua força onde tudo se inicia, na diáspora afroascendente, axé pra travessia. Renascido do desfeito, não abro mão do meu lugar. Zumbido eu sou um bloco preto, aquele que ninguém pode parar. Daqui eu posso ver, nada há da terra inteira que não descenda de você. Minha mãe da costa escura, reluzente armadura, a inspiração futura, dai-me força para viver, meu ilê. Eu acho que quando a gente entende que a gente está aqui em diáspora, mas que nós somos africanos, todos nós, um só povo, um só destino, a gente vai entender que essa minha mãe da costa escura é sim uma armadura para que a gente consiga se organizar enquanto povo e tenha força para viver. A Sata Shakur, ela inclusive está viva ainda, Sata, mulher negra mais procurada ali, a lista da terrorista procurada do FBI. Ela saiu dos Estados Unidos e foi para Cuba para viver em exílio, né, para se proteger. Denunciou inúmeras violências que o governo
e o Estado fazem com pessoas pretas, e que se aplica aqui muito à nossa diáspora. E tem um poema de Assata que chama História, que fala sobre ela, mas que eu acho que fala sobre nós enquanto povo, e nós enquanto povo que estamos nessa responsabilidade de criar e de manter a nossa ancestralidade, nesse compromisso com as nossas crianças, com o nosso povo, que chama História. E ele é bem curtinho, ele fala assim: você morreu, eu chorei e continuei a me levantar, um pouco mais lenta e muito mais letal. Eu acho que é isso que a gente precisa entender da nossa história. A gente já foi pisado, a gente já foi separado, a gente já foi dividido, a gente está se levantando. Mas esse levante agora, ele é de vez. Ele é muito mais letal para eles e muito mais fortalecedor para nós. Então a gente, enquanto povo, tá aí criando essa estrutura forte para manter nós mesmos. Então, o conselho que eu dou para quem está criando crianças pretas é: se fortaleçam, estejam em comunidades, conheçam sobre a gente, sobre a nossa história. Dos discursos que a gente tem hoje, falando sobre povo preto, muitos vieram de Marcus Garvey, por isso que eu estou indicando Garvey. Malcolm foi uma criança, Malcolm X, foi uma criança criada na UNIA. O pai e a mãe do Malcolm X eram da UNIA. A UNIA foi a organização que Marcus Garvey criou. Então Malcolm, ele ia nas reuniões da UNIA com o pai e a mãe dele. Por isso a importância da gente saber nossa história, né? Então, por isso que eu indico Marcus Garvey, né? Por isso que eu indico ali o panafricanismo, a afrocentricidade, a gente saber e estar consciente da importância do nosso povo, porque aí a gente não vai cair em qualquer discurso, a gente não vai se encantar com qualquer coisa, e a gente vai saber como educar essas crianças fortes para esse levante do nosso povo. É verdade. E aí eu costumo dizer até, inclusive, que é importante muito a gente ter essa base para dizer o que a gente é, de fato, né? Mas também, e eu acho que às vezes, principalmente para dizer o que a gente não é, de chegar e falar assim: não, eu não sou isso aí não, que você tá falando. Não concordo, não sou, tenho segurança para dizer que não sou. Eu acho que é muito importante a gente ensinar também esse não aí, né? Não quero nem complementar a resposta, mas eu acho que eu precisava falar isso, dizer que eu não sou isso aí não, violento não sou quem abandona, não sou violento, não sou vazio, enfim, não sou fútil. Acho que é bem por isso mesmo. Esses dois conselhos aí que você trouxe, maravilhosos. Bom, e a gente vai indo pro final agora. E aí, primeiro eu queria te agradecer, né, por ajudar a gente a construir essa caixa de ferramentas que a gente está tentando entregar para a comunidade de maneira pretensiosa e comprometida, né? E vir aqui se expor é uma responsabilidade muito grande. Então eu queria te agradecer por ter aceitado esse convite, por ter vindo aqui e falado. Foi uma troca bem bacana, assim, que enriqueceu cada vez mais dentro de tudo isso que a gente está construindo. Eu tenho certeza que quem ouviu a gente até agora também sai diferente desse episódio. E se você quiser deixar uma mensagem final aqui para quem está ouvindo, fica à vontade. Eu agradeço também. Eu acho que toda a troca que a gente pode construir aí para as nossas crianças e para a nossa comunidade é sempre bem-vinda. Fico à disposição. Conheçam o trabalho de comunidades pretas. A gente tem muito trabalho bom aí de pessoas pretas reunidas aqui na diáspora, de grupos se mantendo aí apesar de tudo e unidos, né? Educados, em valores pretos, né, em propósitos pretos. Sim. Então, eu acho que é isso. Fortaleçam-se, né? Fortaleçam-se enquanto pessoas pretas, porque a gente vai se fortalecer enquanto povo preto. E só para finalizar, eu queria a gente fala muito em educar, né? Temos que educar nossas crianças são os futuros, né? Mas quem está educando essas crianças somos nós. Então se fortaleça, mulher preta, se fortaleça, homem preto. Como Garvey dizia, de pé raça poderosa. E essa raça somos nós.
Levantem-se, apropriem-se do que é nosso e levantem-se. Porque a gente tem uma caminhada longa aí. A gente tem mais aí bons anos para construir de volta e recuperar nosso legado. Fato. Bom, obrigado, Mayara. A gente vai ficando por aqui. A gente está em off agora. Cara, queria de verdade agradecer. Agora a gente relaxa, respira. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até agora e a gente volta no próximo Parenta. Até lá.